Antigamente eu postava vários vídeos de batalha entre personagens, seja de animes, alguns envolvendo HQs ou até jogos, mas fui vendo que alguns desses vídeos eu não gostei muito da análise que eu tinha feito. Então decidi que eu vou fazer esses vídeos novamente, mas com uma análise melhor e com uma edição diferente da que eu fazia. E um deles que eu tinha feito e que hoje eu vou refazer é Hisoka de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter vs Stan de Boku no Hero Academia. Irei usar ambos do mangá e talvez eu vá escalar eles com outros personagens de suas obras. Tendo tudo esclarecido, então bora lá. E antes de começar o vídeo, rapaziada, eu vou falando que esse áudio que eu fiz nesse vídeo foi gravado em vários dias. E um desses dias eu tava com gripe. Então às vezes minha voz pode ter saído estranha ou o áudio tá um pouco ruim porque faz um tempinho que eu não gravo. Então já vou me desculpando já, então fique com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Começando pelo assassino de Hunters, Hisoka Morrow. Hisoka em Hunter x Hunter era um vilão, mas seja melhor retratado como anti-herói, sempre fascinado em lutar contra as pessoas fortes e fazendo apenas o que é de seu interesse. O passado de Hisoka quase nunca foi abordado na obra e não se sabe quase nada sobre. Só se sabe que ele prestou o exame Hunter pelo menos 2 vezes, mas em sua primeira tentativa no exame ele acabou quase matando um examinador e foi desclassificado. Em algum momento depois do massacre do Kakurata, Hisoka se juntou ao trupe fantasma e assim assumiu o número 4 que havia sido morto. Entre as habilidades de Hisoka, ele é um usuário de Nen. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é o Nen, confesso que é um pouco complicado mesmo, mas é mais difícil decorar do que entender. A energia chamada Nen é a aura ou energia vital que flui por todas as pessoas. O uso de Nen se dá quando o indivíduo consegue controlar essa energia vital, fazendo fluir pelo corpo, como é explicado no capítulo 47. E o Nen tem alguns princípios, que são Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Zetsu é a técnica que é utilizada para suprimir o fluxo externo da aura do indivíduo, ocultando sua presença de outros usuários de Nen e ainda mais para aqueles que não têm o Nen. Ren é a técnica que permite expandir e intensificar a aura. Ren é a técnica que permite expandir e intensificar a aura, assim utilizando o Nen para aumentar a força e também para outras funções, como detectar inimigos e executar ataques imbuídos de Nen para aumentar a potência. E também podendo usar a aura para matar diretamente o oponente apenas com a aura, oponentes que não têm o Nen ou oponentes mais fracos mesmo. O Ten, onde o usuário envolve seu corpo com seu próprio Nen para se proteger de cortes, impactos e etc. Também é a única maneira de se proteger contra usuários de Nen, como se fosse uma segunda pele. Também é explicado que quem não usar o Nen não pode se defender de um oponente que usa o Nen, como foi mostrado quando Hisoka quase matou Gon e Killua apenas com sua aura e ainda paralisar eles de medo. Outro exemplo também é quando Zushi, que era bem mais fraco que Killua, ainda conseguiu botar medo em Killua e isso utilizando o Ren. E tem também o Hatsu. O Hatsu é basicamente a manifestação e o controle livre do Nen pelo usuário e só pode ser alcançado quando o Nen é intensificado pelo uso do Ren. E ainda existem os tipos de Nen, que são reforço, transformação, materialização, emissão, manipulação e especialização. Se eu não me engano, o que vai determinar o tipo de Nen do usuário é a personalidade do indivíduo. Tem até uma explicação sobre isso no anime e o mangá, mas como falei, estou apenas dando uma explicação resumida e rápida sobre o Nen. E caso algum de vocês quiserem informações sobre o Nen, tem explicações do capítulo 46 e 47 e também no capítulo 123 do mangá de Hunter x Hunter. Enfim, o tipo de Nen de Hisoka é a transformação. Transformação é a habilidade do indivíduo de transformar as propriedades de sua aura para que ele emite as propriedades de alguma outra coisa. Coisas criadas através de transformação são aura pura. Um exemplo disso é o Killua, que pode transformar sua aura em eletricidade, e o próprio Hisoka, que utilizando o Banggan, que é o nome da habilidade de Nen dele, pode transformar sua aura para que tenha aderência e elasticidade de um chiclete. E com isso, Hisoka pode fazer várias coisas, podendo fixar sua aura em algo e tirá-la quando quiser. Ele pode simplesmente pendurar em algo, como muros, paredes, árvores, etc. Ele pode refletir ou grudar projéteis vindos em sua direção, como foi mostrado quando ele lutou contra Goto, onde ele prendeu projéteis mais potentes que balas. Ele pode puxar algo para ele, seja algum objeto ou algo do tipo, até mesmo puxar seu oponente em direção a ele, como ele fez com Gon. Ele também pode lançar objetos ou algo do tipo, quando ele lançou um pedaço de rocha em Gon. O Gon tá apanhando muito. Com sua aura, ele também pode prender alguém, como ele fez com Mate. E fora que ele pode lançar sua aura de goma em qualquer parte de seu corpo, como ele lançou sua aura até da ponta de cada um de seus dedos e também lançou sua aura através de seus pés. E Hisoka, como outros usuários de Nen, pode imbuir seu Nen em um objeto. Já foi mostrado que até um pedaço de papel pode se tornar uma lâmina afiada. E Hisoka coloca o seu Nen em cartas de baralho, assim lançando contra o inimigo vários projéteis super afiados. E Hisoka tem outra técnica de Nen que se chama Texture Surprise, ou Textura Surpresa, que permite que ele emita sua aura em uma superfície fina, como ele fez na luta contra Castro. Ele pode mudar a aparência dessa superfície fina, e a textura surpresa de Hisoka pode reproduzir mais de 1000 texturas.
mas em batalha ele só usa isso só para enganar o oponente, como ele fez com Castro. Já sobre habilidades gerais, via Nen, ele tem super força, super velocidade, super resistência, sentidos aprimorados, manipulação de medo e etc. Em termos de força bruta, não preciso nem dizer que o Hisoka possui uma força sobre-humana, onde ele casualmente arranca a cabeça de um cara como se fosse um Lego. Ele também é muito mais forte que o Gon, que mesmo sem Nen e se segurando, com um empurrão ele lança um homem de mais de 100 kg para vários metros para longe. E na luta dele contra Gon, mesmo Hisoka se segurando, com um chute ele lança uma laje da arena para a arquibancada. E em uma disputa de queda de braço, ele está em terceiro lugar na trupe fantasma, bem acima de Bonorenov, com sua técnica Battle Cantabile, eu não sei falar isso. Júpiter, ele faz uma cratera enorme, e Hisoka se escala a ele em termos de força. Já em velocidade, Hisoka não apresenta tantos feitos nesse quesito, mas é superior a vários outros personagens da obra, como ele já é mais rápido que Gon e Ikki base. Gon, no arco da Grid Island, já foi mais rápido que a percepção de um Hunter profissional. Um Hunter profissional já tem atributos sobre-humanos e também tem uma percepção maior do que a de um ser humano comum, o que faz o feito ser maior. Hisoka pode ser equiparado ou sendo até superior à velocidade de reação de Uvogin, que já foi capaz de reagir a um tiro a queima-roupa. Fora que Hisoka já conseguiu reagir a explosões. Sobre sua durabilidade barra resistência, isso já depende um pouco. No arco da Grid Island é explicado que o usuário pode focar seu Nen em cada parte de seu corpo para se defender. Hisoka, como é um dos melhores usuários de Nen da obra, ele consegue distribuir seu Nen corretamente por todo o seu corpo, podendo aguentar ataques de personagens de seu nível, como o próprio Kurolo Lucifer. Em questão de inteligência, Hisoka é um dos mais inteligentes da obra, onde ele enganou toda a trupe fantasma em questão de segundos. Mas mesmo ele tendo todos os atributos e tendo uma grande inteligência, ele ainda tem fraquezas. Como eu falei, Hisoka é fácil nada de lutar, e sempre que ele consegue lutar contra alguém razoavelmente forte, ele tenta fazer que essa luta dure ao máximo, como foi mostrado na luta dele contra Gon, contra Castro e até mesmo contra o próprio Kurolo Lucifer, onde por causa de sua personalidade ele até chega a subestimar seu oponente. E por causa disso, Hisoka chega até a se machucar à toa, como por exemplo na luta contra Castro, onde Hisoka chegou a perder um braço, e logo depois da luta, Mate diz que Hisoka poderia ter vencido a luta sem dificuldades e sem se machucar. E na luta contra Kurolo, Hisoka deixou Kurolo se preparar apenas para ter uma batalha mais interessante. Mas é claro que mesmo que Hisoka prolongue a luta, ele ainda vai ter o objetivo de vencer, por mais que essa fraqueza possa resultar para uma derrota para ele. Agora que eu terminei de falar sobre o Hisoka, vou pro meu personagem favorito de Boku no Hero, que é o Shizome Agakuro, ou mais conhecido como Stain. Aqui também irei utilizar os feitos de Stain do spin-off Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Stain é um vilão que é conhecido por assassinar heróis, onde ele assassinou cerca de 40 heróis no passado, e até quase matou o irmão do Lida, que é um dos secundários da obra. Stain tem como objetivo expurgar do mundo aquele que ele considera mal, e poupando aqueles que ele considera justo, como o próprio Izuku Midoriya. No spin-off de Boku no Hero Academia, ele era um vigilante que caçava e matava criminosos, até que teve um embate contra os protagonistas desse spin-off. Eu não vou dar muito spoiler sobre esse mangá de Boku no Hero, então recomendo que vocês lerem, é bem interessante. E agora indo para as habilidades de Stain, a individualidade dele é a coagulação, onde Stain lambe o sangue do alvo, ou permitindo paralisá-lo por até 8 minutos dependendo do tipo sanguíneo. Mas em uma luta 1 contra 1, não importa o tipo sanguíneo, com o oponente paralisado é o suficiente para Stain finalizar. Não importa se vai ficar 2 a 3 ou até 8 minutos paralisado, pois só lambendo apenas uma gota, o oponente já fica incapacitado, assim é o suficiente para Stain finalizar em poucos segundos. Stain também tem uma grande maestria com lâminas, de espadas até adagas. O cara simplesmente pode dar um combo no inimigo. Todos os seus ataques são uma combinação de 2 a 3 movimentos. E em uma batalha 1 contra 1, ele vai fazer de tudo para tirar pelo menos uma gota de sangue do oponente, pois assim a batalha irá acabar bem rápido. Além das espadas de Stain, ele também possui espinhos em seu sapato, onde ele usa para tirar sangue do alvo, como ele fez com Lida. E mesmo se seu inimigo manter distância, o Stain pode lançar várias adagas, podendo lutar à distância também, como ele fez com o Todoroki. Além de ter uma ótima mira, podendo acertar diretamente o olho do alvo. E não foi mostrado como, mas Stain derrotou Shigaraki e Kurogiri juntos, e podia ter matado ele se ele quiser. E sobre a força de Stain, com uma espada ele bloqueou um ataque de um vilão que com socos podia fazer buracos no chão. Stain também conseguiu fatiar várias vezes os gelos de Todoroki, e com uma cotovelada ele causou um certo dano em Midoriya, o que mostra que mesmo com ataques físicos ele pode afetar seres sobre-humanos. Em resistência e durabilidade, Stain aguentou um golpe direto de Midoriya, e logo depois desse golpe, Midoriya acerta outro soco 5% em Stain, e ele ainda diz que o soco não foi forte o suficiente. Stain também aguentou um golpe direto de Lida e Midoriya juntos, e esse golpe de Midoriya junto com Lida talvez tenha ultrapassado um pouco os 5% do One for All. E logo depois de ser golpeado por Lida e Midoriya, Stain tem seu rosto queimado por Todoroki. E depois de tudo isso, ele ainda continua vivo, por mais que ele tenha sofrido muito dano com esses golpes.
E depois disso, Sten suportou por um tempo seu pulmão sendo perfurado por sua costela quebrada. Mas lembrando que Sten nessa luta contra o Midori e o Todoroki Lida, ele não estava lutando totalmente a sério. Sobre velocidade, no spin-off, Sten diz que a força de suas pernas excede a de uma pessoa comum, e por causa disso sua investida é impossível para uma pessoa comum reagir de primeira. E um dos seus pontos fortes também é sua percepção e agilidade, podendo se esquivar de vários criminosos atacando constantemente. E também podendo se esquivar dos ataques de fogo e de gelo de Todoroki, tendo um pouco espaço para se esquivar. E ele também podia se esquivar de vários ataques de Lida, que é conhecido por ser um dos alunos mais rápidos. Além de que ele conseguiu cortar o Midoriya, mesmo o Midoriya se movimentando em alta velocidade. Sten também é mostrado pulando em alta velocidade entre prédios, e isso pode ajudar ele a atacar, esquivar ou até fugir da batalha. Em questão de inteligência, Sten não mostrou tantos feitos, mas é mostrado sua alta experiência em combates e suas exímias habilidades. E sobre sua fraqueza, Sten não tem nenhuma notável, apenas sobre o tempo de paralisação, que como eu já havia falado antes, não importa em uma batalha 1 contra 1. E agora que eu acabei de falar sobre ambos, é só falar o resultado, mas antes disso eu tenho alguns questionamentos para a parte do Sten e tanto para a parte do Hisoka. Sobre a parte do Sten a espada dele iria ferir o Hisoka? Porque como o Hisoka protege seu corpo com o Nen, ele pode se defender contra cortes, como por exemplo quando tentaram cortar o Ulfgen e a espada se quebrou. E lembrando que o Ulfgen naquela época tinha acabado de acordar. E em termos de Nen, Hisoka pode até ser superior ao Ulfgen. E até o Lida quebrou a espada do Nen. E até o Gon no arco da Torre Celestial quebrou um suporte de metal. E na época o Gon estava muito mais fraco que o Hisoka. Então fica essa dúvida se a espada do Sten iria ferir ou não o Hisoka. Mas só pra não deixar passar, o Hisoka já foi sim ferido por lâminas uma vez quando ele estava lutando com um Hunter. Mas deve se lembrar que como ele era um Hunter, então ele sabia manipular o Nen, assim colocando o Nen em suas lâminas para causar dano em Hisoka. E o que mais mostra que as lâminas estavam sim imbuídas com Nen, é que esse Hunter manipulava as lâminas para que elas flutuassem no ar perseguindo o Hisoka constantemente. Mas se o Hisoka lutasse a sério com aquele Hunter, ele teria vencido facilmente. O que leva ao questionamento sobre o Hisoka, que é, o Hisoka levaria essa batalha a sério? Como já disse anteriormente, a principal fraqueza do Hisoka é prolongar sua batalha ao máximo, e muitas vezes ele foi ferido inutilmente por isso. Como por exemplo, quando ele lutou contra esse mesmo Hunter que eu falei agora há pouco, que ele controlava lâminas e ele acabou sendo cortado 2 vezes, ou contra Castro, onde ele acabou perdendo seus braços. Mas eu creio que se fosse pegar o Hisoka atual, creio que ele não teria mais essa fraqueza, porque da última vez que ele tentou prolongar a batalha e ainda subestimou o oponente, ele teve um pequeno probleminha. E temos que levar em consideração também se o Hisoka e o Sten estariam cientes das habilidades um do outro, se o Hisoka saberia do poder da individualidade e se o Sten estaria ciente das habilidades de Nen de Hisoka. Se o Sten soubesse das habilidades de Nen do Hisoka, ele ficaria bem mais apreensivo na batalha e tomaria o máximo de cuidado, por mais que não adiantaria muita coisa, já que como eu falei anteriormente, o Nen fica invisível para pessoas que não têm o Nen. Então não daria pro Sten ver o Bang-Gun do Hisoka, por exemplo. Já o Hisoka também tomaria o máximo de cuidado, sabendo que tendo apenas uma gota de sangue arrancada, isso pode custar a vida dele. E ainda se for pegar o Hisoka atual, que deve estar mais cuidadoso que antes. Mas olhando bem o mangá e o anime, dá pra perceber que o Hisoka só prolonga a batalha contra pessoas que ele já conheceu antes, e sabe mais ou menos o nível da pessoa que ele vai lutar. Contra aquele Hunter que usa foices, Hisoka já tinha se encontrado com ele antes e quase matou ele antigamente. O Castro foi o mesmo caso. Sobre o Gon, Hisoka já tinha se encontrado com ele no Exame Hunter, e cerca de 6 meses depois ele teve a luta contra o Gon, na Torre Celestial. E o Hisoka já havia conhecido o Kurolo antes, então tem essa dúvida se o Hisoka iria sim subestimar o Sten, ou ele iria com tudo, já que é a primeira encontro deles. Mas em caso do Hisoka não conhecer sobre a individualidade e ainda subestimar o Sten ainda estaria sob vantagem, já que diferente do Hisoka, o Sten já vai com tudo, mas Hisoka ainda estaria atento sobre as espadas de Sten e não deixaria ser acertado facilmente. Já que no combate 1 contra o Hunter das foices, Hisoka parecia ter certa experiência contra lâminas. Mas deve-se lembrar que Sten também é bem variado em questão de atacar, utilizando muitos ataques que no caso até parece um combo, usando espadas para combate médio e lançando adagas no caso do oponente mantenha a distância, fora que ele tem os espinhos do seu sapato para atacar também. Então, em um cenário onde Sten e Hisoka se encontrem pela primeira vez, e com o Hisoka querendo prolongar a luta e ainda supondo que as lâminas de Sten possam ferir o Hisoka, então o Sten estaria na vantagem. E tirando apenas uma gota de sangue de Hisoka já seria o suficiente para o Sten finalizar e fazer o que quiser com ele. Mas esse cenário até parece um pouco roteirizado pro lado do Sten, né? Mas considerando que Hisoka vai lutar a sério, mas não sabendo das habilidades de Sten, como por exemplo a individualidade, então a batalha não iria acabar tão rápido assim.
E usando apenas sua aura de Goma, Hisoka pode defender facilmente das adagas lançadas contra ele, além de que as próprias cartas do Hisoka já iriam dar trabalho pro Sten desviar. E o Hisoka pode usar qualquer coisa para atacar o Sten. Ele pode usar uma tampa de lixo, uma pena, um saco plástico, qualquer coisa que ele vê por aí, ele pode buir o Nen dele em tudo. Fora que o Hisoka pode refletir as adagas lançadas contra ele. E o Hisoka, por exemplo, pode prender os braços de Sten com sua aura de Goma. E vale lembrar que o Nen é invisível para quem não tem o Nen, então o Sten ficaria confuso sobre como o Hisoka tá fazendo tudo isso. Fora que qualquer ataque que o Hisoka dê no Sten já vai ser efetivo, seja pela força do Hisoka e também que o Hisoka também pode prender a aura dele no oponente apenas tocando. Ou ele vai prender a aura dele no Sten de qualquer jeito, já que o Sten não consegue ver o Nen. Então nessa batalha o Hisoka tem mais chances de vencer. Os dois têm uma incrível percepção, agilidade e tempo de reação, mas Hisoka tem mais chances de vencer por ter mais meios de atacar. E também, é claro, por ter mais habilidades. Fora a força do Hisoka, que já é imensa. E no cenário em que Hisoka não é afetado pela espada do Sten, não preciso nem falar o resultado, né? Mas mesmo que o Hisoka tenha assim mais chances de vencer o Sten, existe sim um cenário em que o Sten possa matar o Hisoka. Então o vídeo vai acabando por aqui. Dá o like se você gostou do vídeo e se não gostou comenta aí o porquê. Se você ficou até aqui pode dar alguma sugestão pro próximo vídeo. Então valeu, falou e fui.